Sim, nessa idade, você sabe, amigos que morrem, e quando isso acontece, você realmente pensa sobre isso. Um chalé de madeira suspenso sobre o Atlântico já não toca mais o solo como antes. Em Montauk, o refúgio de Paul Simon, no penhasco, precisou ser construído com vigas de aço e recuado 25 metros para dentro devido ao vento, porque o oceano consumia 15 centímetros do penhasco por ano, até que a casa ficou a apenas 3 a 6 metros da borda, 7 hectares e meio de frente para o mar, uma casa principal e construções anexas situadas acima da água, e de repente, o refúgio tranquilo do grande compositor se transforma em um projeto de engenharia de emergência. Essa imagem contrasta com um homem conhecido inicialmente por canções folk delicadas e cartazes do metrô, discreto, intelectual e baixo. Até para os padrões de uma estrela do rock. Paul Simon cresceu não em um complexo à beira-mar, mas em uma modesta casa geminada de tijolos em Kew Gardens Hills, Queens. O tipo de casa dos anos 1940, onde as conversas dos vizinhos atravessam as paredes e a infância acontece em quarteirões apertados e terrenos de esquina. Seu pai, Louis, um contrabaixista e líder de banda que se apresentava com o nome de Lee Sims, trouxe música para um lar onde sua mãe, Belle, dava aulas no ensino fundamental. E a estabilidade importava mais do que o espetáculo. O primeiro som que realmente o hipnotizou não foi uma sala de concertos, mas sim o beisebol no rádio. Os jogos dos Yankees ecoavam pela sala em Queens, com o estalo do taco e a voz de Mel Allen marcando o pano de fundo da infância dele. Décadas depois, as casas parecem diferentes, mas o chão sob elas continua mudando. Em 2002, Simon e sua esposa, a cantora Edie Brickell, compraram uma propriedade de 32 acres em New Canaan, Connecticut, pagando cerca de 16,5 milhões de dólares, para o que ele mais tarde descreveu como nosso próprio parque. Uma casa principal de tijolos de 790 metros quadrados dos anos 1930, um lago com cachoeiras, campos e bosques, e uma casa de hóspedes de 223 metros quadrados, ele a transformou no estúdio de gravação, onde fez seus últimos 4 álbuns. Era o oposto daquelas ruas apertadas de Queen por onde ele costumava andar, com um rádio de pilha na mão. Em New Canaan, podia levar meia hora só para dar uma volta na propriedade com os cachorros ou jogar beisebol no quintal com os 3 filhos deles. No papel, parece o tipo mais limpo de história de sucesso. O formado em letras pela Queen's College, turma de 63 adquiriu um parque particular com lago, estúdio e campos grandes para jogos de beisebol em família. Mas imóveis raramente são apenas uma ostentação na vida de Paul Simon. É também onde as feridas aparecem. A propriedade em New Canaan não valorizou do jeito que um imóvel de luxo deveria. Ele e Brickell colocaram à venda em 2019 por 13,9 milhões de dólares, já um valor abaixo do que pagaram em 2002, e em 2022 foi vendida por cerca de 10,8 milhões quase, 6 milhões abaixo do preço original de compra. Logo depois, a casa onde os filhos de Simon cresceram foi demolida para dividir o terreno em 9 lotes. Bem, janelas e prateleiras da biblioteca foram preservadas, o restante demolido. Para um homem que passou a infância caminhando por casas de tijolos quase idênticas, separadas por 4 quarteirões, ver a mansão que suas músicas pagaram desaparecer sob o plano de desenvolvimento de outra pessoa trouxe uma dor que não cabia em nenhuma planilha. Foi mais um lembrete de que, por mais sólidas que as paredes pareçam, o chão ainda pode se mover sob seus pés, mas a terra é apenas uma parte do seu refúgio. Para entender como Paulo Simon realmente vive, você precisa passar pela entrada e entrar na garagem. Isso realmente importa para ele, uma garagem. Menos sobre aço e potência, mais sobre madeira e cordas. Para a maioria das lendas do rock, é aqui que a história vira uma montagem de supercarros. No caso de Simon, o veículo mais cinematográfico é quase agressivamente sem glamour, uma caminhonete amarela de 1972 em Dallas. Quando ele e Ed Brickell tiveram o primeiro grande encontro, ela não apareceu de limusine ou sedã alemão. Ela foi buscá-lo no aeroporto naquela velha caminhonete amarela, do tipo que faz mais barulho do que ronrona. É um detalhe apropriado para um relacionamento entre um homem cujo maior luxo é o silêncio e uma mulher que já foi vocalista de uma banda chamada Novos Boêmios. O verdadeiro luxo para Paul Simon não está estacionado do lado de fora,
mas sim apoiado em um suporte de violão. Desde o início, ele perseguiu o timbre com a mesma obsessão que antes dedicava às estatísticas do beisebol. No início da carreira, ele era muito ligado aos violões acústicos Guild, especialmente a um F3012 de 12 cordas, personalizado com fundo e laterais de jacarandá brasileiro, feito para ele no final dos anos 1960. Esse violão, junto com um Martin D28, tornou-se sua arma preferida, o som ressoando em tantas gravações de Simon Garfunkel e nos primeiros trabalhos solo. Décadas depois, enquanto colegas vendiam tequila própria ou investiam em clubes de futebol, Simon se aprofundou em algo muito menor e mais específico, um único modelo de violão acústico. Ele colaborou com a CF Martin Company no OM42, PS Paul Simon edição limitada, lançada na Winter NAMM em 1997 e construída de acordo com seus requisitos exatos. Um modelo orquestra finamente ajustado, acústico com acabamento em abalone e um braço amigável para fingerstyle. Foram produzidas poucas centenas e os lucros foram doados ao Children's Health Fund, instituição de clínicas móveis fundada por ele para atender crianças sem teto e carentes. Durante uma demonstração de violões da CBS, ele se senta em uma sala silenciosa e pega vários instrumentos do suporte, explicando como um Guild ou um Martin combinam com determinada música, tocando trechos do seu repertório como se passeasse por casas antigas. Em vez de uma participação bilionária em tecnologia, o ícone se orgulha de algumas caixas de madeira cujos tampos de abeto escureceram após décadas de dedilhados. O contraste com sua história de origem é marcante. Este é o mesmo homem cujo pai registrou sua canção adolescente, A Garota Pra Mim, na Biblioteca do Congresso, depois que ele e Art Garfunkel a escreveram na Forest Hills High School. Um gesto de fé paterna em um garoto que, naquela época, tinha mais ambição do que recursos. Ele cresceu em uma casa onde, quando a música marcou sua vida pela primeira vez, era o doo-wop do bairro, não madeiras nobres de boutique. Agora, a garagem dele é climatizada e cheia de violões vintage e personalizados. E toda essa obsessão silenciosa pelo timbre foi o que tornou possível uma cena que não se parece em nada com um pequeno cômodo cheio de guitarras. Numa noite de setembro de 1981, os caminhos de asfalto e os gramados do Central Park se transformaram em algo mais próximo de uma peregrinação cívica. O show gratuito de Simon e Garfunkel no Central Park atraiu cerca de 500 mil pessoas para o Great Lawn, uma multidão tão grande que, do palco, parecia uma única forma em movimento. Não era só nostalgia, mas um show beneficente para arrecadar fundos à restauração do parque, em meio à crise financeira de Nova York. Gramados desgastados, bancos quebrados, o orgulho da cidade abalado, e o show percorreu toda a história da dupla. Senhora Robinson, O Som do Silêncio, o pugilista, Ponte sobre Águas Turbulentas. A apresentação foi gravada, filmada e lançada como álbum ao vivo e especial de TV, permitindo que milhões assistissem. Dois garotos do Queens, que um dia cantaram em um grupo doo-wop chamado Peptones, estão diante de 500 mil de pessoas em seu quintal compartilhado. O garoto, que antes ouvia jogos dos Yankees no rádio, agora escutava suas músicas ecoando entre arranha-céus, com a cidade como câmara de reverberação. O momento parecia um encerramento perfeito, mas por baixo disso as fissuras ainda estavam lá. Os planos para um novo álbum de Simon e Garfunkel acabaram se desfazendo devido a tensões criativas e ressentimentos antigos. As músicas em que eles haviam trabalhado se tornaram o disco solo de Simon de 1983, Hearts and Bones. Olhando para trás, aquele show brilhante no Central Park parece menos uma reunião definitiva e mais como a última vez em que a colaboração deles sustentou um palco do tamanho de uma cidade. Uma década depois, em 1991, Simon voltou ao Central Park sem Garfunkel. O segundo show no parque novamente atraiu cerca de 500 mil pessoas desta vez para uma apresentação solo. Isso ressaltou um fato marcante. Mesmo sem o parceiro que antes completava suas harmonias, as músicas e o nome Paul Simon eram suficientes para lotar uma cidade. A curiosidade que o tirou do Queens para os clubes de folk de Londres o levou ainda mais longe. Após lançamentos discretos no início dos anos 1980, Simon buscou novos sons nos townships da África do Sul.
através de uma fita cassete pirata com ritmos jive e corais zulus. Ele foi à África do Sul durante o Apartheid para gravar com músicos locais, mesmo com o boicote cultural das Nações Unidas ao país. O resultado, Graceland, lançado em 1986, fundiu seu estilo lírico com o jive das townships sul-africanas e a música coral zulu. Faixas como Diamonds on the Soles of Her Shoes e You Can Call Me Owl soavam como nada mais no pop americano mainstream. O álbum vendeu milhões, ganhou Grammys e apresentou ao público mundial artistas como Ladysmith Black e Mambazo. E então veio a reação negativa. Alguns ativistas acusaram Simon de violar o espírito do boicote e de explorar tradições musicais locais para seu próprio benefício. Outros, incluindo figuras do Congresso Nacional Africano e, por fim, Nelson Mandela, mais tarde o receberam de volta, vendo as colaborações como uma ponte e não uma traição. Até hoje, Graceland está na encruzilhada entre elogios e acusações, sendo visto por alguns como um milagre da colaboração intercultural e por outros como um estudo de caso. No poder e na apropriação, esse atrito se sobrepõe a uma imagem pública já complicada. No papel, Simon é o filantropo, cofundador do Fundo de Saúde Infantil em 1987, após visitar um hotel de assistência social para famílias sem teto em Nova York. O homem por trás de uma rede de clínicas móveis azuis brilhantes, que já realizou bem mais de 1 milhão de atendimentos médico-paciente e serviu como infraestrutura de emergência. Após furacões e outros desastres, ele arrecadou milhões para a MFAR, a The Nature Conservancy, causas do autismo e fundos para crianças sul-africanas. Perfis o descrevem como alguém atraído pelo pensamento do altruísmo eficaz, a ideia de que você deve enviar cada dólar doado para onde ele possa fazer o maior bem mensurável possível. Até as escolhas de equipamentos podem dobrar suas doações. O violão Martin OM40 e 2PS Signature, aquele instrumento de luxo finamente ajustado que leva seu nome, foi projetado para que os lucros retornassem ao Fundo de Saúde Infantil. O compositor, capaz de reunir 500 mil em um parque, também financiou por décadas exames pediátricos básicos para crianças que nunca comprarão um box deluxe. Para ver como ele usa seu capital cultural em público, observe seus palcos e casas. Na década de 1990, ele participou de shows beneficentes no Deep Hollow Ranch, em Montauk, junto com Billy Joel, Jimmy Buffett, Chris Christopherson e os Allman Brothers, para arrecadar dinheiro para o farol de Montauk. E quando ele anunciou o que foi divulgado como seu show de despedida, Homeward Bound, The Farewell Performance, para 22 de setembro de 2018, ele escolheu o Flushing Meadows Corona Park, no Queens, e prometeu doar todo o lucro líquido pessoal do show para a caridade. Flushing Meadows está a menos de meia hora de carro das casas onde Paul e Art cresceram, perto dos campos de beisebol e pátios escolares que os formaram. Ele poderia ter terminado tudo em uma arena climatizada com benefícios fiscais, mas preferiu voltar ao bairro que lhe deu um palco naquela noite. No Queens, Simon fez um longo show que misturou sucesso solo, faixas mais obscuras e algumas músicas de Simon e Garfunkel. Ed Brickell se juntou a ele para assobiar o refrão de Eu e Júlio. Perto do pátio da escola, ele encerrou novamente sozinho com O Som do Silêncio. Um homem, um violão, uma voz, o mesmo conjunto básico com o qual ele começou. Naquele momento, as próprias músicas já tinham se tornado uma espécie de patrimônio invisível. Em março de 2021, a Sony Music Publishing anunciou que havia adquirido todo o catálogo de músicas de Paul Simon. Tudo, desde The Sound of Silence e Senhora Robinson até Graceland e 50 maneiras de deixar seu amante abrangendo 6 décadas de trabalho. O valor não foi divulgado, mas a Sony chamou isso de uma aquisição histórica, e Simon descreveu a empresa como a guardiã das minhas músicas para as próximas décadas, como se ele estivesse entregando um arquivo vivo, em vez de simplesmente vender um produto. Para o garoto, cujo pai uma vez registrou uma única música adolescente na biblioteca do Congresso, só por precaução, a trajetória é impressionante. Antes, o direito autoral era como um pai cuidadoso enviando letras por correio. Hoje, o catálogo é um ativo corporativo que movimenta mercados.
Vender o trabalho de uma vida inteira para uma corporação é um luxo de dois gumes. De um lado, segurança para gerações e a liberdade de focar em experimentos no fim da carreira, sem se preocupar com futuras batalhas de licenciamento. Por outro lado, saber que seu trabalho mais íntimo agora está em uma planilha, em uma empresa global, sujeito a executivos e decisões de alocação que você nunca conhecerá. Se existe uma tensão no estilo de vida de Paul Simon, é a dança constante entre o que as músicas compram e o que ele escolhe fazer, com o valor que elas têm. Ele não apenas acumula, ele continua construindo e pagando, e ocasionalmente observa essas estruturas desmoronarem. O custo mais pessoal, contudo, não surgiu em escritura ou comunicado à imprensa. Ele chegou um dia como um silêncio em seu ouvido esquerdo enquanto trabalhava em 7 Salmos, o projeto de 2023, que muitos fãs interpretam como uma meditação contínua sobre mortalidade e fé. Simon acordou e notou que mal ouvia do ouvido esquerdo. Depois, os médicos informaram que ele havia perdido quase toda a audição. Desse lado, restando apenas uma pequena capacidade por razões que continuam desconhecidas, ele descreveu sua primeira reação como raiva e frustração. Perder, de repente, metade do campo estéril foi como se o chão sumisse sob seus pés. As consequências mais simples pesaram mais. Ele notou que mal ouvia sua voz em meio a outros instrumentos e arranjos altos viravam uma parede de som. Do lado ruim, algumas músicas, como a animada You Can Call Me Al, ficaram difíceis de serem apresentadas da forma tradicional e foram discretamente retiradas do repertório dele. Este é o homem que já entrou no Great Lawn com uma banda e cantou para 500 mil de pessoas ao pôr do sol no Central Park. Agora, aos 80 anos, ele teve que reinventar a própria ideia de palco. Ele não simplesmente se aposentou amargurado. Simon passou a colaborar com pesquisadores da iniciativa de Stanford para curar a perda auditiva, testando novas formas de montar seus shows para realmente ouvir o que fazia. Ele deixou de usar monitores intra-auriculares padrão e adotou monitores de chão e laterais bem posicionados, formando um casulo acústico que permite ao seu ouvido bom captar o necessário sem sobrecarga. Esses experimentos influenciaram suas turnês seguintes, com shows baseados em 7 salmos e versões novas de músicas antigas, adaptadas aos seus novos limites sonoros. Em vez de multidões do tamanho de cidades em gramados abertos, ele optou por locais de porte médio, acusticamente refinados, e criou noites que parecem quase contemplações compartilhadas. É, de muitas maneiras, o oposto da era do Central Park. Não é uma parede de som direcionada a um mar de pessoas, mas sim um homem mais velho em uma bolha acústica cuidadosamente criada, silenciosamente grato por ainda conseguir cantar. Sua vida pessoal sempre carregou essa mesma oscilação entre bênção e ferida. Paul Simon foi casado 3 vezes, primeiro com Peggy Harper, de 1969 a 1975, com quem teve um filho, Harper James Simon. Depois com a atriz Carrie Fisher, de 1983 a 1984, e por fim com Eddie Brickell, com quem se casou em 1992 e tem 3 filhos, Adrian, Lulu e Gabriel. O capítulo de Carrie Fisher foi mitificado por anos. 2 pessoas extremamente reservadas e profundamente famosas, ambas lidando com trabalho e saúde mental, comprimidas em um casamento de 1 ano, que Simon mais tarde descreveu como erros em cima de erros. Parece uma letra de música, mas soa como confissão. Seu longo casamento com Ed Brickell tem contradições. Ela já falou sobre amigos, a alertando para não namorar com ele, chamando-o de arrogante, uma reputação que ela culpa na mídia, em vez do homem mais quieto e vulnerável que ela conheceu. Ela ainda lembra do primeiro encontro na caminhonete amarela 72 como prova de que, apesar do rótulo público, o mundo deles começou discreto e sem pretensão. Até a noite em que a polícia apareceu. Em 26 de abril de 2014, policiais responderam a uma ligação interrompida para o 190 vinda da casa deles em New Canaan e prenderam tanto Simon quanto Brickell por conduta desordeira. Após uma discussão familiar que ficou física e preocupou alguém, eles foram ao tribunal de mãos dadas, afirmando ao juiz que se sentiam seguros juntos e que a briga foi um caso raro em um casamento geralmente estável. As acusações foram retiradas,
mas as fotos da prisão em manchetes seguem ao lado de imagens mais suaves deles. Em Wimberley, Texas, onde dizem que eles passam tempo juntos na região montanhosa, fazendo arte e música, o homem que arrecada dinheiro à noite para crianças sem teto é também pai de uma filha que lamentou publicamente a separação da casa onde cresceu. O compositor, cuja música inspirou milhões, tem uma ex-parceira que em entrevistas comenta sobre o antigo relacionamento deles. Tenso, sem desejo de reconexão. Esta não é uma vida que se resolve claramente em santo ou vilão. É um registro de escolhas, algumas generosas, outras egoístas, a maioria simplesmente humanas. As instituições públicas, porém, continuam buscando superlativos quando tentam defini-lo. Em 2007, a Biblioteca do Congresso escolheu Paul Simon como o primeiro vencedor do Prêmio Gershwin de Canção Popular, um prêmio pelo conjunto da obra. Para artistas cujo trabalho influenciou profundamente a cultura, os prêmios se acumulam, 16 Grammys, além de um prêmio pelo conjunto da obra. Induções ao Hall da Fama do Rock and Roll, tanto com Simon e Garfunkel quanto como artista solo, além do prêmio Johnny Mercer do Hall da Fama dos Compositores. Gravações como The Sound of Silence e Graceland, preservadas no Registro Nacional de Gravações. Os músicos lhe dão um tipo diferente de respeito. Revistas de guitarra falam sobre seu dedilhado intricado, como ele absorveu técnicas do folk inglês durante seus anos em Londres e as misturou com o folk americano, percussão brasileira e o jive sul-africano. Mais tarde, álbuns trouxeram Brian Eno para esculpir texturas eletrônicas e buscaram inspiração nos instrumentos microtonais do compositor experimental Harry Partch. Esse não é o catálogo de alguém satisfeito em viver de nostalgia, é uma longa e, às vezes, irregular busca por novos sons para envolver sua voz. Nem toda experiência deu certo. O musical da Broadway, O Homem da Capa, sua colaboração com Derek Walcott sobre um assassinato de gangue em Nova York em 1959, estreou em 1998 e rapidamente se tornou um fracasso de grande destaque, encerrando após apenas 68 apresentações e perdendo milhões. Ainda assim, até esse fracasso parece estar de acordo com seu estilo. Ambicioso, enraizado em Nova York, atraído por histórias que a maioria das pessoas não imaginaria que pertencessem a um teatro da Broadway. Vendo de forma mais ampla, o estilo de vida de Paul Simon não se limita a uma casa, guitarra ou turnê, mas sim a um padrão. Ele continua construindo coisas, propriedades, álbuns, fundações, colaborações, em lugares onde o terreno pode mudar. Um penhasco em Montauk precisa de uma cabana sendo afastada da beira, enquanto um parque em Connecticut vira novas entradas de garagem. Enquanto músicas que pagaram por isso seguem rendendo ao fundo, uma vida de turnê é reconstruída conforme o que um ouvido danificado ainda permite. Um catálogo vendido para uma mega editora, mas ainda falado como algo que precisa de um guardião. Por baixo de tudo isso, ainda existe algo pequeno e teimoso. Garoto em casa, geminada no Queens, ouvindo o jogo dos Yankees no rádio. E ao notar que a combinação certa de som e palavras pode fazer uma cidade inteira se sentir unida, décadas depois, ele possui casas que são demolidas e chalés que precisam ser movidos. Ele faz shows de despedida que se transformam em novas turnês, perde parceiros, audição e certezas, e ainda assim volta ao palco. O império age silenciosamente, mais perceptível em guitarras tocadas com cuidado e vans médicas azuis do que em iates ou festas. Mas está lá, gravado nas falésias de Montauk, nas paredes antigas de cooperativas, nas colinas do Texas e na música de fundo de qualquer supermercado que ainda toca Graceland numa tarde de terça-feira. No fim, o estilo de vida de Paul Simon não se resume ao que ele faz com o dinheiro das músicas, mas ao fato de que elas sobrevivem a casas, parcerias e aos próprios autores, continuando a tocar para crianças em apartamentos e multidões inteiras. Ele nunca verá, muito tempo depois que o próprio homem tiver deixado o penhasco e voltado para o interior.